Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem de mais uma câmara temática bicicleta. Hoje temos cinco itens na nossa pauta aqui para a gente discutir, né? Queria começar agradecendo aí ao Flávio, que veio fazer a primeira apresentação aí, representando aí o gabinete da Renata Falzoni, né? Foi um pedido aí dos conselheiros aqui da Câmara, essa apresentação. A gente já tinha apresentado lá no CMTT, e como aqui é a Câmara específica da bicicleta, é lógico que aqui realmente é o lugar onde deve ser apresentada essa proposta que vai ser apresentada aqui, que é a Auditoria Cidadã. Eu não vou nem falar mais sobre o restante da nossa pauta, e vou passar direto a palavra para o Flávio, e já pedir para ele já entrar com a apresentação, porque realmente aqui vai ter bastante coisa para a gente discutir hoje. Então, bom dia a todos, bom dia, Flávio, seja bem-vindo. Flávio e Felipe Claro já estão apresentando. Eu ia falar isso, Daltinho. Obrigada ao Flávio e ao Felipe Claro, que fez todas as análises da Auditoria Cidadã. Sim. Muito obrigado aos dois aí. Palavra de vocês aí, muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Só serem aí na cabeça quem vocês estiverem ouvindo bem aí, né? Sim. Boa, então tá bom. Então, vamos direto ao ponto aqui. Só rapidamente, a gente vai fazer uma dupla de dois aqui. Eu vou fazer primeiro só uma introdução rápida sobre as auditorias anteriores, para situar quem de repente não conhece, e aí, mas vou deixar daí toda a parte de análise aqui com o Claros, até porque ele que fez as análises é a melhor pessoa aqui para trazer isso diretamente para vocês. Então, assim, a gente entrou, né, o mandato da vereadora Renata Falzoni, que vocês conhecem, a gente está no primeiro semestre de mandato, e a gente avaliou que nesse primeiro semestre é importante a gente fazer um trabalho já aprofundado e seguindo uma coisa que a gente já sabia que ia ser interessante para todo mundo, né? A auditoria cidadã, ela é uma proposta do mandato de fazer não só das estruturas cicloviárias, mas fazer de outras áreas também. Então, a gente está se preparando nesse momento para fazer parques, calçadas, enfim, a gente vai, né, isso, no segundo semestre, no próximo ano, a gente vai ter mais notícias sobre isso. Mas, focando nas auditorias cicloviárias, essa é a terceira auditoria que a gente faz em São Paulo, né? Então, a gente fez, não pelo mandato, né, mas isso pela ciclocidade, a gente fez outras duas, e elas tinham, cada uma tinha um pouco da sua particularidade. Então, a primeira delas, a gente focou muito na aplicação do IDCiclo, que é um índice feito pela Ameciclo do Recife, mas ele tem aspectos ali tanto de projeto quanto de manutenção. E aí, quando a gente terminou aquela primeira auditoria, a gente focou a divulgação principalmente no que a gente achava que tinha um potencial maior de mudança, que era a manutenção, né? Na segunda auditoria, a gente inclusive já olhou especificamente em manutenção, né? Porque a gente já viu que São Paulo tinha mudado a tipologia cicloviária, especialmente das ciclofaixas, e São Paulo já estava com uma política cicloviária nesse aspecto, prestando já uma atenção muito maior nesse tema. Tanto é que nesse momento, né, ao longo desses anos, criou-se uma rúbrica na LOA específica de manutenção permanente, né, de programa de manutenção permanente de estrutura cicloviária, né? Então, a gente vê isso, os resultados, eles apontam isso. Já na segunda, a gente viu que era muito diferente o resultado da primeira em termos de manutenção, já estava muito melhor o cenário, e nessa terceira a gente vê também que especificamente na questão de manutenção, a gente tem aí um cenário muito bom, assim. Claro que tem estruturas que estão ruins, a gente sabe disso, mas em termos proporcionais, a gente entende que faz parte também de um cronograma de manutenção que você vai, né, investindo em determinados momentos, e outras vão ficando um pouco para trás, mas chega o momento delas também, né? Então, nessa terceira auditoria, foi legal, porque como a gente agora tem uma estrutura de gabinete, uma estrutura maior de dedicação, a gente conseguiu ir para uma ferramenta que foi a questão de gravar as imagens em 360 graus, que permitiu a gente criar um mapa cicloviário inteiro da rede como se fosse um Street View, né? E esse mapa, então, ele permitiu que a gente visitasse a rede e revisitasse várias vezes dentro da perspectiva do ciclista,
e com, né, uma gravação muito atualizada. Então, isso permitiu para a gente não só olhar nas auditorias anteriores, a gente dividia em trechos, né? Esse trecho, eventualmente, a gente olhava o que era a característica predominante do trecho. E às vezes esse trecho tinha 1 quilômetro, 2 quilômetros. Nessa agora, a gente já conseguiu olhar quadra a quadra, né? Então, a gente tem uma precisão dos resultados muito boa, em termos de onde está o problema e como que ele se relaciona com o contexto desse problema ao longo das estruturas que estão conectadas ou não, né? Mais do que isso, a gente fez uma proposta aqui que era de olhar também a largura das estruturas, né? Então, isso foi um esforço que a gente já tivemos vários voluntários que ajudaram a gente nisso, e também a gente conseguiu olhar, então, se a gente estava olhando em trecho de quadra, faria sentido olhar também, isolar as interseções. Então, a gente conseguiu olhar tanto a sinalização horizontal das interseções, quanto também a parte semafórica, porque a gente sabe que né, se a largura, ela tem ela, para a gente, né, que está circulando na ciclovia, tem um fator fundamental ali de relevância, né? Se você tem um problema, de novo, esse raciocínio é do Claros, eu só estou repetindo aqui, mas se ela tem um problema, na hora que a largura diminui, esse problema ele amplifica, né? Se tem um buraco, qualquer coisa ali, nas intersecções é o momento em que você está mais exposto, de fato, ao tráfego, né? A pontos de conflito. Então, era muito importante para a gente conseguir olhar as interseções também. Então, a gente está muito feliz com os resultados. Dito isso, já passo, né? Só a expectativa que a gente tem com esses resultados. É claro, ela é uma ferramenta de diagnóstico, a gente faz questão de passar para SMT, para CET, para o pessoal utilizar, a gente quer mesmo que use e foi criada para isso, né? E a gente quer que esse mapa seja um mapa vivo, que ao longo do tempo, inclusive, a gente vai revisitando, né? A gente sabe que tem estruturas que já mudaram, né? Que já foram requalificadas, então a gente vai atualizando aos poucos esse mapa ali, e vendo, né, talvez quase não em tempo real, mas né, num intervalo muito menor do que a cada 3, 4 anos, né, que é o ciclo de uma auditoria cidadã, mas a gente já vê num intervalo muito menor essa diversificação da malha e, eventualmente, a melhoria de qualificação dela. Dito isso, já passo, então, para o Claros. Vai lá, Claros. O Claros, ele vai, nessa tela aqui que vocês estão vendo a gente vai apresentar, então a gente vai ver vocês por essa outra tela que vocês não estão vendo aqui, mas então, só para vocês saberem que a gente continua vendo vocês. Então, se precisarem, mas o melhor para interromper é, né, abre o microfone e pergunta direto, que daí acho que vai ser mais fácil. Obrigado, gente. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a tela, só um segundo. Entrou. Tá aparecendo, né? Sim. Bom, então, essa foi a versão 2025 da auditoria, né, que já foi realizada aí outras 2 vezes, né? A gente abrangeu 97% da malha cicloviária, né? Portanto, dos 735 quilômetros que tinham, né, na época em que a gente fez o levantamento, a gente abrangeu 715, né? Essa diferença porque estava ou em parque ou porque estava na base, mas não estava, de fato, na via. Ela contou com a inscrição de 164 ciclistas voluntários, dos quais 96 passaram e concluíram um dos treinamentos que a gente realizou, e 70, de fato, foram a campo e entregaram aí os materiais, né, que estavam compostos aí de mais de 9.000 registros fotográficos, em que eles aí registraram os problemas principais da ciclovias e ciclofaixas, mas também a medição das larguras. Posteriormente, a gente foi a campo novamente, aí com uma câmera 360 graus, a gente pedalou mais de 1.500 quilômetros para abranger esses 715, a gente, então, cobriu toda a rede cicloviária, o que permitiu que a gente fizesse, então, esse mapa que possibilitou a análise também a posteriori, ou seja, a gente conseguia revisitar, olhar com calma aí cada trecho da infraestrutura cicloviária e, portanto, ter uma avaliação um pouco mais específica, né? A gente já fez essa apresentação previamente aí para a Secretaria de Mobilidade e Transporte, e agora a gente está nessa versão aqui para a Câmara Temática. E para a CET também, junto com a SMT. A gente produziu, a partir desse material, então, 5 produtos, eles estão públicos, disponibilizados no site, falzone.com.br, né? Ele tem aí, então, o relatório descrevendo os objetivos e os métodos, os principais resultados desse levantamento,
o mapa online que você pode navegar aí por esses resultados, a navegação pela malha cicloviária através do Mapillary, que é uma plataforma que permite essa navegação no 360, os dados abertos de Shapefile para abrir como mapa no QGIS, e a publicação dos códigos de script que a gente utilizou aí na análise. Então, falando um pouco aqui da metodologia, né, como é que a gente fez essas análises todas, a gente fez, então, 2 fases desse levantamento, no qual a gente fez um panorama geral com a câmera 360, a gente percorreu aí toda a malha cicloviária e fez os registros aí de cada trecho, mas, paralelamente, os problemas pontuais e de dimensionamento foram feitos pelos voluntários que foram a campo. Então, eles fizeram a medição, fotografaram os problemas, sobretudo de pavimento, no detalhe, sinalização, e a gente, então, compôs aí um grande mapa com o qual a gente usou, portanto, esses dois materiais, que foram a gravação 360 e as imagens que os voluntários nos enviaram, nos encaminharam, e produzimos aí 6 mapas com análises diferentes. Que mapas, então, foram esses? Então, o que a gente avaliou, né, com esse material que a gente coletou em campo? A gente avaliou a pintura das ciclovias e das ciclofaixas, o pavimento das ciclovias e ciclofaixas, a largura dessas infraestruturas, e aí nas interseções a gente avaliou também a pintura, o pavimento e a adequação da sinalização semafórica. E a gente vai ver em detalhes cada uma delas, né? Da pintura, então, como é que a gente fez essa avaliação, né? A gente avaliou 5 itens da ciclofaixa de sinalização, né? Que são os tachões e taxas, o pictograma com as setas direcionais, a linha de bordo, que é branca ou amarela, a linha de contraste, que é aquela linha vermelha que separa aí a cor da ciclofaixa do restante da via, e a linha amarela, que é aquela linha que divide os fluxos nas ciclofaixas e ciclovias bidirecionais. Então, eles foram avaliados sempre com nota de 1 a 4, né, aplicável sempre quando esses itens estavam presentes na tipologia em questão. Então, a gradação, né, das avaliações, em geral, seguiam mais ou menos esse padrão, né? Então, a gente avaliou entre muito precária, né, que seria nota 1, precária ou ruim, que seria nota 2, razoável, aceitável, que a gente pontuou como nota 3, e a condição boa, que é pontuada como nota 4. Né? Nesse caso, a gente só pontuou como nota 4 aquilo que realmente gabaritou aí todos os itens com a nota máxima, porque a gente arredondou sempre para baixo, ou seja, quando um item pontuou menos que 4, ela necessariamente não entrou como boa, né? A condição do pavimento, então, a gente teve uma limitação para avaliar a condição do pavimento por conta da distorção das imagens. Né? Então, o que a gente avaliou em termos de pavimento foi aquilo que foi possível, né, de ser visualizado pelas imagens e também pela percepção dos agentes de campo, né? Sobretudo onde a gente não teve cobertura por voluntários, que a gente passou só com a câmera 360, a gente teve, então, aí só como material de análise a imagem 360, que tem, de fato, uma limitação para a gente perceber as condições do pavimento. Então, o que a gente fez no caso do pavimento? A gente indicou, né, onde a gente percebeu os problemas, né, aí a partir da densidade, da concentração dessas patologias nos trechos em questão, né? A gente fez, então, uma gradação que ia de 1 a 3, né, apontando esses problemas, mas a gente não se comprometeu a dizer que os outros trechos que não estavam apontados estavam necessariamente em condição boas, mas sim que a gente não observou, não apontou, né, nesses demais casos, nenhum problema. Então, né, a gente tem a condição muito precária, que é essa que está praticamente intransitável, a precária ruim, que a gente vê fissuras, trincas, etc., ondulações, e a razoável, aceitável, que é aquela que a gente consegue trafegar, mas a gente percebe uma trepidação, alguma avaria no pavimento que compromete aí a circulação em perfeitas condições. De largura, a gente, então, usou como referência o próprio manual da CET, né? Então, o manual da CET, ele define 3 faixas de largura, que são o excepcional, o mínimo e o desejável. A gente incluiu uma 4ª faixa, que é o irregular. A gente está entendendo que tudo aquilo que está abaixo do excepcional, então, ele está fora do padrão e, portanto, ele está aí caracterizado como irregular, né? E aí, como é que a gente fez essa dimensão? Os voluntários que foram a campo usaram a trena,
e os demais trechos que a gente cobriu com a câmera 360 e que não foram cobertos por voluntários, a gente usou um elemento de referência com escala reconhecida, que foi esse graveto que vocês estão vendo na imagem. A gente tinha aí a medida dele, que era 16,5 centímetros, então a partir dessa referência a gente conseguiu, aí por um software, dimensionar a largura total das infraestruturas. A gente fez isso, então, na cidade inteira. E aqui, então, um pouco como a gente mediu, né, sempre cobrindo desde a extremidade, né, do alinhamento interno da linha de bordo até o limite aí do meio-fio, no caso das ciclofaixas. No caso das ciclovias, quando a gente tinha a linha de bordo dos dois lados, sempre o alinhamento interno dessas linhas de bordo, que a gente considera como área útil. No caso das ciclofaixas, ela tem a sarjeta, mas o próprio manual da CT já considera aí 45 centímetros como largura de distanciamento do meio-fio, acrescentando para, na prática, excluir a sarjeta da área útil. Aqui foi um pouco da metodologia de como a gente fez esses pontos de medição. A gente tirava uma medição por eixo, né, da ciclofaixa, então sempre que ela saía do eixo, a gente tirava uma nova medição. Sempre que a gente percebia uma mudança, né, perceptível na largura, a gente tirava uma nova medida. Sempre que ela mudava de lado, a gente tirava uma nova medida. E sempre que mudava de tipologia, a gente tirava uma nova medida. Então, a gente teve aí uma amostragem bastante fiel do conjunto da rede, né? Nas interseções, a gente avaliou dois aspectos, que era a pintura das marcações dos cruzamentos e a pintura das aproximações, que aí ela é constituída dos tapetes vermelhos, dos pictogramas, das linhas de bordo, linha amarela, pictograma, seta direcional e todos os elementos, então, que compõem esses 10 metros que são a aproximação aí das interseções. Então, a gente fez também a gradação, né, indo sempre de muito precária, como nota 1, precária ruim, nota 2, razoável, aceitável, nota 3, e boa, que é aquela que está em perfeitas condições, nota 4. A mesma coisa aplicada aí para as aproximações, então, muito precária naquelas condições em que ela está praticamente invisível, precária ruim quando ou ela está muito desbotada ou o conjunto de elementos não aparece, razoável, aceitável quando a gente consegue visualizar com clareza que se trata de uma aproximação, mas os elementos estão falhos, gastos, e boa quando ela está aí numa condição perfeita de sinalização. E a gente juntou, então, esses dois itens e deu uma avaliação final geral. O pavimento das interseções, então, a gente usou o mesmo critério do pavimento dos trechos, então, é um critério visual, a gente, pela percepção, a partir dos materiais que a gente tinha, né, e pela concentração de problemas, a gente conseguiu, então, fazer uma gradação que ia de 1 a 3, no qual a gente indica, então, onde estão os problemas que a gente percebeu, né, e os problemas e os demais pontos de interseção a gente não indicou como nota 4 para não comprometer, eventualmente não subestimar a condição, ou melhor, superestimar a condição do pavimento nas interseções que a gente não conseguiu, eventualmente, definir como em perfeitas condições, tá? E aí, por fim, a gente fez uma análise inédita, né, das auditorias, que foi a análise da sinalização semafórica, né? Então, a gente agrupou em 4 classificações possíveis do semáforo, né? Então, o que a gente olhou quando a gente foi analisar os semáforos? Primeiro, o semáforo ele tem que ser existente e visível para todos os fluxos possíveis, né, na infraestrutura cicloviária, e tem que ter um tempo semafórico dedicado para a passagem do ciclista durante o cruzamento, né? Então, quando ela atendia esses 2 critérios e, portanto, ela estava plenamente segura, a gente classificou como A, né, que é a condição mais segura, que é quando o semáforo ele é plenamente visível em todas as direções e é possível realizar a travessia, o cruzamento, sem uma interferência, sem um veículo fazendo conversão. A gente classificou como B, quando o semáforo ele é plenamente visível em todos os fluxos, mas há um conflito de conversão, porque o semáforo ele fica verde simultaneamente para o ciclista e para o tráfego motorizado. Para a condição C, a gente classificou quando tem um tempo em que é possível realizar a passagem, mas o semáforo ou ele não atende plenamente todos os fluxos, ou ele não está plenamente visível.
E a condição D é quando ela nem tem o tempo, nem tem o semáforo, ou o semáforo não está plenamente visível. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, dessas situações, das classificações semafóricas. Então, a classificação A é quando a gente tem aí, por exemplo, o caso da Avenida Paulista, que tem o semáforo plenamente visível e não tem conflito de conversão, ela é plenamente segura. Ou quando a gente tem uma ciclofaixa bidirecional numa via de mão única, mas a gente tem o semáforo, o foco do ciclista para o contrafluxo e não tem uma conversão de veículos para o lado da ciclofaixa, a gente classificou, então, essa situação como sendo plenamente segura, categoria A. Aqui dois exemplos de categoria B, né? Ou seja, a gente tem aí os semáforos, eles estão plenamente visíveis para todos os fluxos possíveis, né, dentro da ciclofaixa, mas a gente tem conversões de veículos que ocorrem simultaneamente com a passagem do ciclista. Então, essa é uma condição consentida pelo Código de Trânsito, mas a gente entende que ela não é plenamente segura, porque tem aí esse ponto de conflito que coloca o ciclista num potencial, uma condição de potencial risco, né? Aqui a condição C, né? Ou seja, a gente consegue, a gente tem um tempo em que é possível realizar a passagem, a travessia pelo cruzamento, sem que haja um conflito, mas não há comunicação desse tempo semafórico em que isso pode ser feito. Então, a ausência, nesse caso, de um foco semafórico exclusivo para o ciclista, em que pese o tempo para realizar essa travessia sem que haja o conflito da conversão, ele já exista previamente. E, por fim, a condição D, ele concentra os dois últimos problemas, ou seja, a gente tem a ausência do semáforo e a conversão de veículos em direção à ciclofaixa. Portanto, a gente não tem nem o tempo de travessia para que a passagem se dê em segurança, nem o foco semafórico comunicando para o ciclista o momento correto de realizar aí a passagem. E aí, por fim, então, vamos aí para os 6 resultados, né? Do ponto de vista aí da sinalização, né, que é o que abrange toda a sinalização de solo, a gente não olhou a sinalização vertical, né, que são as placas, a gente olhou só para pintura, né? A gente constatou que 82% da rede cicloviária está em estado bom ou aceitável, né, que são as avaliações 3 e 4, e 18% estão numa condição de estado ruim ou precário, né? Então, é um resultado bom, né, em termos proporcionais da rede, que segue, inclusive, a tendência da última auditoria, o que indica que, em alguma medida, o poder público segue promovendo a manutenção periódica da infraestrutura cicloviária em termos de sinalização. Em termos de pavimento, a gente identificou, portanto, naquela gradação que é de 1 a 3, problemas em pavimento em pelo menos 20,5% da rede cicloviária, né? Então, a gente tem aí outros quase 80% em que a gente não conseguiu, pelo método, identificar nenhum problema relevante, mas 1/5 aí da rede cicloviária a gente pontuou problemas de pavimento. No caso de largura, a gente tem que aqui é uma condição de projeto, né? 45%, ou seja, menos da metade da infraestrutura cicloviária se enquadra na categoria de largura mínima ou desejável, que é aquelas que são, de fato, previstas aí no manual. A gente tem uma outra categoria que são da classificação como largura excepcional, né? São 38% nessa condição. O manual indica que essa largura excepcional ela deve ser usada só quando não é possível atingir a largura mínima, né? Em situações em que há uma interferência, ou, enfim, alguma condição que limite fisicamente essa largura e seja justificável, portanto, a adoção de uma medida que esteja abaixo do mínimo, mas nunca abaixo desse excepcional. E, por fim, a gente identificou 17% da rede cicloviária com uma largura que está abaixo do excepcional, portanto, essas prioritariamente precisam de adequação de projeto, que aí correspondem a 17% da rede cicloviária. No caso das interseções, né, a análise apontou que 78% estão em bom estado ou em estado aceitável no caso da sinalização horizontal e que 22% estão em estado ruim ou precário. Nesse caso, especificamente, a gente observa um contraste entre as interseções situadas na zona central, no centro expandido, em detrimento daquelas que estão nas franjas da cidade, em áreas mais periféricas.
Em termos de pavimento nas interseções, né, de novo, partindo daquela gradação de 1 a 3, a gente identificou que 13% a gente conseguiu observar problemas, né, no pavimento a partir desse método de análise. E, por fim, do ponto de vista das interseções, da adequação da sinalização semafórica, a gente identificou que metade delas, 51%, podem ser consideradas plenamente seguras, porque dispõem do tempo e do foco semafórico plenamente visível. Outros 8%, eles têm o foco plenamente visível, mas não têm tempo dedicado para a travessia, portanto, tem um conflito aí de conversão. 30%, a gente tem o tempo para realizar a travessia, mas não tem o foco semafórico, ou o foco não está plenamente visível, e outros 11% não tem nem o tempo nem o foco semafórico. Enfim, esses são os resultados aí. Fala só da conversão, claro, assim, C para o A, que eu acho que é importante. Essa condição C, ela é importante a gente observar o seguinte: a simples providência de um grupo focal semafórico dedicado para o ciclista já resolveria a condição de segurança nesses casos. Então, se a gente providenciasse só o foco semafórico, sem a necessidade de adotar um tempo, né, no ciclo semafórico já existente, a gente elevaria a condição de plenamente seguro aí dos semáforos analisados de 51% para 81%, ou seja, a gente tem um potencial de conversão dessas condições de interseções semaforizadas não seguras para uma condição plenamente segura em boa parte dos casos, tá? E aí, fazendo, acho que assim, uma síntese geral, né, desses resultados, do ponto de vista da manutenção, a gente enxerga que as condições, em geral, né, predominantemente, estão boas na rede cicloviária, porque a gente precisa agora ter uma atenção muito cuidadosa no que tange a adequação de projeto, sobretudo dimensional dos trechos, e da adequação semafórica nas interseções, aí como principais demandas e desafios para o futuro. Então é isso, passo a palavra aí para o Dalton, muito obrigado. Eu que agradeço aí, Felipe e Flávio, né? Bom, primeiro, parabéns, né, ao trabalho, espetacular, já tinha nos apresentado, vocês já tinham nos apresentado aqui na secretaria, agora teve algumas pequenas, acho que modificações na apresentação, né? Parabéns mesmo, eu achei muito bom, assim, como ponto de partida para um planejamento, né, que a gente tem que fazer no sentido de resolver, de fato, os problemas que a gente tem, foram identificados aí na auditoria, é um ponto de partida excelente. Principalmente esse último item aí dos 30%, que é a questão a simples colocação de um foco repetindo, né, no mesmo estágio, colocando um foco para o ciclista vai sair dos 50% para 80%, né? Que seria aí um resultado bem razoável em termos de planejamento e execução do que está planejado. Eu acho que esse é um ponto de partida que a gente tem que, de fato, sair para a questão da elaboração do projeto. Não é tão simples, né? Porque eu preciso destinar recursos para poder fazer esse trabalho e a gente fica aqui o compromisso, né, de fazer esse trabalho. Não tenha dúvida que a gente vai fazer esse trabalho, né? É claro que eu não consigo fazer isso imediatamente. Alguns com toda certeza nós faremos imediatamente, mas nós vamos ter que colocar isso um pouquinho no nosso planejamento, destinar recursos para poder atender essa, eu diria, eu vou colocar como demanda mesmo, tá? Que realmente passou a ser uma demanda, já que foi levantado e estudado, e desse trabalho espetacular saiu uma proposta, porque é disso que a gente precisa mesmo. Nós precisamos de propostas, e essas propostas, para mim, não importa se essa proposta é interna ou se ela é externa. Então, agradecer mesmo a equipe, né, que vocês, do trabalho que vocês fizeram. É um trabalho assim, destinado a um modal específico, e assim,
dando um apoio ao poder público e como fonte de pesquisa, e, claro, passa a ser praticamente uma obrigação do poder público estar atendendo essa demanda. Então, já fica aqui o compromisso que a gente vai colocar tudo isso onde tem que ser colocado, nos estágios administrativos aqui internamente, para a gente poder fazer esses encaminhamentos e passar a tomar as providências com relação a isso. Bom, isso aí é o início de uma fala, né, nossa aqui, mas acho que o importante aqui é o seguinte: um dos fatores que foi identificado aí no trabalho de vocês é a questão do pavimento. O pavimento, no nosso contrato que a gente tem que está sendo feita a manutenção permanente, né? Nós temos chamado de manutenção permanente, que é um contrato específico para a manutenção da rede cicloviária na cidade de São Paulo, e nesse contrato nós não temos o item fresa e capa. Então, isso tem trazido uma certa dificuldade para dar seguimento nesse planejamento que nós estamos fazendo e fazendo a manutenção, como vocês têm notado aí. Daqui a pouco a gente vai apresentar um pouquinho do que a gente está fazendo a manutenção. Vocês têm notado que a gente está fazendo essa manutenção. Eu diria que é um pouco lento, mas está sendo feito, né? Está sendo feito de uma forma bastante responsável, com bastante qualidade, porque eu acho que esse é até um motivo que os trabalhos têm sido um pouquinho mais demorados, porque realmente o que é identificado nas vistorias é que tem, no caso específico, tem concreto que realmente precisa ser refeito, quer dizer, tem que ser retirado, quebra, retira, coloca uma placa nova, ou troca, às vezes, até um trecho grande da ciclovia para poder fazer uma manutenção digna e com uma qualidade muito melhor da que a gente tem encontrado. Bom, esse é no segundo item. É lógico que quando a gente fala dos itens de largura da ciclovia, quando o que foi identificado, né, de larguras mínimas que estão sendo identificadas e cabe aqui uma necessidade de um estudo mais aprofundado com relação a isso que está sendo identificado e providências com relação ao que, principalmente, é o que está abaixo do mínimo, lá quando foi identificado, eu não me lembro o número, mas acho que era, não sei se era 11% ou 13%, né? Estava abaixo do mínimo. Então, acho que essa providência é uma providência que a gente também tem que debruçar, né? E buscar uma providência mais imediata com relação a o que foi identificado nesse item especificamente. Lógico que os outros têm que ser considerados, mas eu acho que a gente tem que estabelecer prioridades aqui nos trabalhos que a gente tem que colocar a partir da proposta que vocês estão fazendo, do levantamento que vocês estão fazendo aí, que realmente é muito rico em detalhes e a possibilidade de você ter uma câmera 360 graus, um trabalho nesse sentido, né? Tem um trabalho onde você entra dentro da ciclovia e percorre a ciclovia, como permite aí o trabalho, né? Já que foi feito totalmente em 360 e nos dois sentidos, onde tem bidirecional. O trabalho está realmente muito bom. E por último, eu estou falando mais um pouquinho, para poder falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, eu vou abrir aqui para o Jorge daqui a pouco, mas nós estamos já trabalhando uma nova contratação de manutenção e já colocamos, inclusive, a questão da fresa e da capa para que seja inserido nessa nova manutenção e a gente vence essa barreira que hoje nós temos com relação à manutenção da sinalização, quando eu não consigo programar um pavimento, né, com o propósito de fazer única e exclusivamente uma rede cicloviária. Então, ele está inserido, o restante está inserido num pavimento que a cidade inteira vem fazendo e a gente vai acompanhando e ressinalizando quando se faz
o pavimento da cidade. Bom, é isso, né? Parabéns mais uma vez, né? E agradecer mesmo pelo trabalho que vocês fizeram, trabalho espetacular, sem medo de ser feliz, né? Com o resultado do trabalho de vocês, né? Sem medo nenhum. O trabalho realmente não tem o que falar. Que bom que acho que a notícia melhor de todas nessa apresentação é vocês falarem que vai fazer isso em outras áreas da cidade, né? Que é a questão da calçada, vocês vão dar continuidade nesse trabalho, que realmente é muito bom e precisa ser feito. E tem aí já na CT o início de um trabalho que é possível, sim, ser uma base do trabalho de vocês aí. Bom, eu vou passar a palavra aqui para o Jorge, que levantou a mão. E bom dia, Jorge. Vamos lá. Jorge? Eu não posso nada. Não como Deus. Acho que o Jorge estava no ar aqui, não sei se ele saiu. Bom, enquanto o Jorge não volta aqui, eu estava vendo ele na imagem, ele sumiu aqui na imagem. Não sei se teve alguma dificuldade aí no microfone dele. Mas, de qualquer forma, né, dando continuidade, o que a gente precisa, até um complemento da minha fala, que já os novos projetos que nós estamos elaborando, o Jorge voltou aí, já os novos... Opa, Jorge? Opa! Vocês me Agora veem? sim. Eu não vejo, mas escuto, pode falar. Te ouvimos bem. Agora, tô escutando, eu acho que se você fala, a gente não consegue escutar você, viu, Jorge? Vamos lá? Voltou? Vamos ver. Agora sim, eu acho que eu consigo ser ouvido? Sim, muito bem. Desculpa, gente, desculpa. A vida Vamos lá. tecnológica, né? Gente, São duas assim, imagens aqui. eu queria... Eu conversei um bocado com o Felipe quando saiu essa pesquisa, agradecer demais, né? Tanto o Felipe, o mandato da Falzone, né? Por fazer esse trabalho, inclusive agora com mais condições do que quando a cidade tinha, né? Na verdade, o que está acontecendo, isso é um pouco triste, né? O mandato da Falzone, tanto a ciclocidade, acabando cobrindo vamos dizer, um trabalho que, em tese, é do poder público, sim, de zelar e conhecer o espaço público pelo qual ele tem que zelar. Então, é um pouco parte de um problema, de uma coisa que entristece, que é o fato do poder público não estar em condições, a CET não está em condições de fazer esse trabalho permanentemente. Eu vejo em contraste com o programa de asfalto. Eu entro lá no site e diz que tem programa 3D para ver como é que estão as coisas. Pode ver lá, né? O programa de asfalto novo tem não sei o que tecnológico, é um investimento muito maior do poder público na questão do asfalto, tal, que é tudo lindo, tal, e na política cicloviária a gente acaba sofrendo com a precarização do serviço público e uma escolha política também. É uma pena. Quando a gente vê eu ainda não consegui, viu, Felipe? Desculpe, eu recebi teu Excel, não consegui realmente analisar, parar, mas eu quero participar ajudar também como cidadão. Mas tem uma coisa que é assim, quando a gente vê um número, né, a gente pode ver o copo cheio e pode ver o copo vazio, né? Quando a gente vê lá que 80% da rede cicloviária está, em tese, em boas condições, eu vejo que 20% está ruim. Na verdade, 18, né? Eu fiz um cálculo aqui, dá quase 130 quilômetros, 28 quilômetros, 128 quilômetros de vias em más condições. Isso não é pouca coisa. Para a gente que pedala, é o equivalente a andar 4 quarteirões de ciclovia boa e um quarteirão ruim.
Quem pedala na cidade sabe que é muito comum encontrar problema, ainda é muito comum encontrar problema. Uma coisa que também eu percebi, que é em comparação à auditoria de 2022, o que acontece? Os resultados de 2022 também foram o mesmo, 18% ruim, 82% ok, ou seja, a gente passou por um tempo, 2023, 2024 foi muito conflituoso, com muita reclamação de ciclovia sumindo e tal. Foi feito o contrato que demorou um tempo para acontecer, tal, foi feito algumas requalificações importantes, algumas que estavam demorando anos a ser feito, começou um trabalho e o resultado final é o mesmo do anterior, ou seja, uma estagnação, na verdade. O que a gente gostaria, eu sou chato mesmo, é que a gente evoluísse, que a gente, de ano após ano, tivesse uma malha melhor. Então, o que aconteceu foi que teve lugares onde foram feitos e teve outros que pioraram. Né? Então, eu não tenho esse comparativo, talvez o Felipe tenha em relação a uma auditoria ou outra, mas tem lugares onde foi feita a requalificação, lugares históricos, eu lembro da Vitória Espias, lugares assim, e outros que retrocederam. Então, eu acho que assim, o objetivo de tudo, do poder público, tem que ser chegar a 100%, né? Então, a gente manter esse 80% aí, esse 18%, que, na verdade, 130 quilômetros de ciclovia ruim não é pouca coisa. Outra coisa, em relação ao pavimento, justamente, também falou 20%, 150 quilômetros de ciclovias com pavimento ruim, quando o poder público gastou no ano passado 3 bilhões em recap, um monte de ciclovia foi recapeada, enfureceu até uma hora, porque a sinalização demorava para ser refeita, mas foi gasto um valor substantivo do orçamento público, de forma discricionária, mas ele não chega tanto à questão cicloviária por falta de justamente isso aí, da questão pública interna, porque existe orçamento para recap, um orçamento vultoso, é o principal orçamento do transporte, talvez, aí, de manutenção, e isso não chega, acho que, a contento com a gente, que reclama o tempo inteiro, e a gente não é tão atendido, mas espero que com as correções a gente chega numa próxima auditoria, chegue a 90% e tal, e que chegue assim. E o pior de tudo, a última coisa, para concluir, é a questão realmente da largura, que foi o que chegou na imprensa, tudo mais. Esse é o problema mais grave, porque são problemas de projeto que a gente reclama há muito tempo, né, das chamadas ciclolinhas, que eu entendo o poder público, a dificuldade de projetar, mas quem pedala é muito ruim pedalar numa ciclolinha, dá medo. Então, o que acontece é que é uma evolução vamos dizer, lenta da malha em estruturas que não são convidativas para o ciclista, somente serve para quem já é cobra criada. Entendeu? Certos lugares ali na 3 de Maio, até a Rebouças, são lugares que só pedala quem já pedala, quem já está, cobra que ninguém põe uma criança para pedalar em certos lugares. Nós estamos falando de mais da metade da rede cicloviária, não é convidativa ao ciclista. Isso quer dizer que não haverá, vamos dizer, uma evolução de novos ciclistas com esse tipo de estrutura, e o mais complicado é estruturas sendo feitas em 2025, fora do padrão. Né, a gente reclamou, né, o caso notório, com o Dalto, foi a questão lá da Rua Butantã, mas tem outros lugares, teve agora no Tremembé, ciclovia de menos de 1 metro, né, que a gente mostrou, a gente não concorda, né, a auditoria coloca isso em dados, mas assim, para que existe um manual, né, se a gente está fazendo uma coisa, e aí se vê que é uma negociação com o transporte motorizado, ou seja, uma negociação ilegal. Você tira do padrão para favorecer o transporte motorizado, ou seja, fora da lei federal e fora do manual da coisa. Então, a gente espera que as próximas, se a rede cicloviária aumentar, a gente não tenha que passar por isso. Em 2025, ver ciclofaixas feitas com 80 centímetros, 70. Já é um inferno pedalar em sarjeta, como a gente falou, a gente pega 50 centímetros, a gente tem que doar e pedalar no caco de vidro, nos detritos, e a gente chegar. Então, fica esse recado, assim, a gente não pode, nos projetos atuais, aceitar. E eu espero, assim, eu falo com o Felipe, que eu acho que é o caminho mesmo, caso novas ciclovias sejam feitas, ciclofaixas sejam feitas nesse padrão de 80 centímetros, de 1,20 m, esse tipo de coisa, que a gente chega em um ponto de judicializar, porque começa já a ter um padrão de que um novo padrão, vamos dizer, de um padrão
um padrão informal de ciclovias de 1,20 m, de 1 metro. Então, eu agradeço para o Felipe, mas eu sou chato mesmo, então minha função aqui na sociedade é falar esses lados do copo, às vezes, a parte vazia do copo. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Flávio, pessoal, e vamos em frente. Obrigado. Desculpe os problemas técnicos aqui. Que isso. Muito obrigado, Jorge. Acho que a tua fala realmente termina acendendo sempre uma lâmpada para a gente aqui, né? Não tenho dúvida nenhuma que esse copo não é meio vazio, né? Esse copo é 1/3 só vazio, é 1/4 só vazio. Mas tudo bem. Eu acho que eu também acho que é bastante, é muito significativo esse mais de 100 quilômetros aí que você tem que pedalar em condições ruins, né, como foi identificado. Mas a gente vai buscar essa melhoria com toda certeza para essa rede cicloviária. E, claro, eu acho que só para a gente, não é uma resposta, mas é um pensamento, né, vamos colocar assim, que muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão, né? Numa determinada estrutura, a gente tem que decidir se eu não tenho estrutura nenhuma ou se eu, de fato, faço uma divisão de fluxo com o veículo e com o transporte coletivo e o poder público toma uma decisão de, mesmo ela sendo mais estreita, fazer uma rede cicloviária naquele trecho, né? Então, claro, a gente pode consultar aí a sociedade civil organizada no sentido de decidir que, se ela não tiver largura, se não for possível fazer a largura mínima numa determinada região, a gente não coloca a ciclovia, porque é isso, né? A decisão que a gente tem tomado é exatamente essa. Eu lembro que recentemente fizemos aí a Maria Malha, agora bem recente mesmo, fizemos uma ciclovia na Maria Malha. Lá são 4.700 metros de rede cicloviária que está sendo implantado, né? Está sendo consolidado lá essa rede cicloviária. Então, teve que tomar uma decisão mesmo, porque a via estreita, passa transporte coletivo, tem veículo, quer dizer, o veículo, o transporte coletivo, as faixas são estreitas e a decisão é como atender uma demanda que a gente sabe que ela é significativa e verdadeira, de um modal absolutamente necessário numa região como aquela, sem prejudicar ninguém, porque naquele caso, especificamente, é uma faixa só, né, no sentido, uma faixa de veículo, uma faixa de ônibus, tinha que tomar decisão para se implanta ou não. Eu estou dando um exemplo, viu, Jorge, não é nem para criar polêmica, é só para a gente, para poder dizer que a gente pensa realmente em algumas estruturas e claro, se for decisão dos cicloativistas, né, vamos colocar dessa forma, desse modal, não realizar uma implantação nesse sentido, a gente pode decidir não implantar mesmo. Fica sem estrutura lá, porque a decisão vai ser essa, né, que termina sendo muito ruim, né, eu acho, que a decisão. Então, assim, todos os que nós estamos implantando atualmente, com certeza nós estamos num padrão bom. Estamos implantando aí agora senador a Salim Faramaluf, lá está ficando muito bom, acabamos de, né, estamos implantando lá Salim Faramaluf, estamos implantando o viaduto Pacheco Chaves, lá, que também tem uma condição precária de largura de via, que a gente tem que tomar decisão também, né? Mas está lá ficando acho que com 2,5 metros de uma ciclovia bidirecional. O Pacheco Chaves deve acabar amanhã a parte de concreto, né? Depois tem que fazer a parte de iluminação, tem continuidade. Então, Jorge, eu não vou nem abrir, não é nem para abrir uma discussão com relação a isso, mas a ideia é que eu acredito, assim, nós acreditamos aqui que é necessário a conquista do espaço no leito viário, né? É necessário a conquista do espaço no leito viário e a gente, neste momento, a gente só consegue conquistar compartilhando, dividindo. Eu tenho veículo, eu tenho transporte coletivo,
eu tenho a bicicleta e agora tem um novo modal, que é a moto, aí, que a gente está colocando também para poder tomar são decisões que terminam viabilizando e melhorando a questão da segurança para quem usa esse modal. É isso, né? Dalton, eu eu acho que é o seguinte, essas decisões, eu entendo que existem decisões do poder público, só queria pedir, assim, eu acho que é importante que os ciclistas participem dessas decisões. Nós não participamos das decisões, por exemplo, da Avenida Mutinga, que virou ciclorrota, nós não participamos das decisões da Rua Butantã, quando existe esse tipo de conflito, a gente tem o Felipe, por exemplo, que é um cara brilhante, velho, o gabinete tal, que a gente pode procurar sugestões, nós não somos loucos de imaginar que a gente quer tudo para a gente ao mesmo tempo, mas assim, se a gente puder participar das decisões e não receber elas vindas de políticos, vindas de pessoas que têm outras prioridades, inclusive prioridades ilegais, isso é melhor para todo mundo, pelo menos que a gente possa mostrar o nosso lado agora com gente como o Felipe, o Flávio, gente muito capacitada, muito mais do que eu não sou ninguém. O Felipe é um baita do urbanista, sabe? Para a gente poder resolver problemas. Às vezes é um compartilhamento de calçada, às vezes é uma rua do lado, às vezes tem um monte de soluções, mas se a gente participa, nós que temos nós somos diretamente afetados, não aconteceu o que aconteceu na Avenida Mutinga, que foi o que aconteceu. Eu acho que por falta da gente participar do diálogo e a gente poder conversar com o comerciante, conversar com o vereador, com o juiz, foi tanta coisa que aconteceu, ouviu-se todo mundo, menos os ciclistas, entendeu? Então, existe uma Câmara temática, existe um mandato legislativo, ferramentas para vocês conseguirem coisas melhores, às vezes, e não nos coloca em risco. Tem essas ferramentas, seria muito legal, que a gente faz há muitos anos com vocês, né? Quando existem problemas. Vamos em frente. Obrigado. Claro. Bom, a oportunidade agora, acho que só para a gente encerrar essa pauta, porque tem mais 4 aqui, né? Eu vejo que não tem mais ninguém com a mão levantada. Bom, fizemos já chegamos a 1.700 quilômetros aí, né? Já passamos esse KMZ aí para algumas pessoas, até para os representantes aí das câmaras temáticas, dos conselheiros, alguns conselheiros, para poder debruçar sobre a proposta que nós estamos fazendo. Essa proposta é uma proposta mesmo, eu estou chamando de consolidação de um planejamento, até para poder, de fato, seguir isso que você estava falando. Consolidar um planejamento planejamos, estamos propondo, passamos para vocês, cicloativistas, para verificar isso que está sendo proposto e com a possibilidade, inclusive, de ampliar o que está sendo proposto lá. Isso aqui não está bom, a gente pode colocar em outro lugar, numa via paralela, não esquecendo que o pensamento é de uma estrutura e de uma conexão. Eu não preciso nem falar sobre isso com vocês até vão defender isso muito melhor do que eu. Mas o nosso próximo passo realmente é esse, consolidar esse planejamento a ponto de poder extrair, a qualquer momento, parte disso que está planejado, colocar na rua e consolidar a elaboração do projeto e a execução e a implantação desse projeto, definitivamente. É isso. Então, os passos eu diria assim, as estruturas que a gente tem montado aqui internamente, dentro da SMT e sempre em conjunto com a CT, né, que a CT é a área técnica da SMT. Então, esse trabalho está sendo feito em conjunto e agora, especialmente nesse momento, está sendo feito aí junto com alguns membros aí até do próprio gabinete da Renata, que vem fazendo defesa de uma causa, né, de um modal que realmente está sendo muito significativo, né? Então, é isso. O trabalho será feito a 6 mãos, né? Vamos colocar assim. As mãos da área técnica, as mãos de quem pedala, né? E as mãos com uma visão política de tudo que está sendo implementado nessa proposta de consolidação de um planejamento da rede cicloviária. É isso. Eu vou mudar aqui a pauta
primeiro agradecer mais uma vez aqui o Felipe Claros, né, e o Flávio Soares, né, pelo excelente trabalho, né. Agradeço aqui em nome da secretaria à vereadora Renata Falzoni, que está na gestão desse processo e desse trabalho, né. E parabéns, né? Parabéns, realmente o trabalho ficou muito bom. E com certeza absoluta, vamos colher frutos desse trabalho que vocês realizaram. Não há dúvida nenhuma. Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Flávio, e mais uma vez, Flávio e Felipe. A nossa segunda pauta aqui, vocês querem finalizar? Dalton me pediu para que eles encaminhem a apresentação para publicar na página da Câmara Temática. Perfeito. Tchau, perfeito. Ele pode deixar aí. Gente, obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado mesmo. Ótimo. Nossa apresentação do programa de manutenção de ciclovias e ciclofaixas aqui. Pode subir-me? Subiu aqui. Pode mudar o slide já. É nosso plano cicloviário aqui da cidade de São Paulo, novas estruturas e já PPP da habitação. Pode passar? Bom, eu vou passar rapidamente esses slides aqui, porque esses slides nós passamos em todas as apresentações. Então, como neste último mês se mudou muito pouco com relação às implantações dos lotes, pode passar, Mi. Isso aqui é o que foi apresentado já no mês passado, não alterou nada. A alteração que nós obtivemos... Pode voltar? Pode voltar? Mais um. Volta mais um. Está faltando... Acho que pulou um aí, né? Aí, pode parar aí. Então, na verdade, o que nós temos de diferente esse mês são 3 estruturas que estão sendo construídas nesse momento, né? E a Salifa na Maluf é uma conquista, realmente uma conquista, e nós estamos falando de uma estrutura de 2.500 metros aí de extensão, e o viaduto Pacheco Chaves, mais a rua Pacheco Chaves, Capitão Pacheco Chaves. Elas estão em obras, né? E daqui a pouco nós vamos mostrar as fotos dela, pode passar. Só essas duas estão em obras, o restante é a mesma coisa que nós apresentamos o mês passado. Pode passar aí. Acho que mais um. Não, aqui faltou a querosene lá no nosso slide, mas tudo bem, pode deixar aqui mesmo. Bom, só para vocês entenderem, né, a querosene ela tá sendo implementada, ela está numa fase quase que final já de implantação. A parte de concreto dela está quase 100% construída. Nós começamos a colocar aí o gradil, né, que foi uma solicitação de uma das câmaras temáticas aí, a implementação desse gradil nesta via, né? Então já começou a implantação do gradil. Se tudo der certo, que a gente está planejando até dia 15 ou dia 20 desse mês, a gente deve estar já entregando essa via também a Queiroz Filho. Pode passar, hein? Aqui, mudou aí? Aqui, mudou. Aqui é o Capitão Pacheco Chaves, né? Capitão Pacheco Chaves, não sei se vocês lembram, aqui é o viaduto, né?
era bem estreitinha, tinha cerca de 1,80 m a largura ali, onde passava o pedestre e o ciclista. Nós demos início a essa obra já tem um certo tempo, né, que a gente deu início a essa obra, porque fazer uma obra em cima do viaduto realmente não é fácil, é muito difícil, principalmente com o trânsito passando no bordo, né, e para não prejudicar aí a capacidade do viário, que já é bastante ruim esse trânsito nessa região. Então, nós concluímos toda a parte de rompimento do concreto existente, e foi apicoado lá o pavimento para poder fazer uma ancoragem dessa laje que está sendo, essa ciclovia que está sendo colocada sobre o viaduto, né? A qualidade dessa ciclovia realmente está sendo espetacular, e é isso que a gente tem falado, né? Que a gente tem defendido nas propostas essas novas propostas que a gente tem feito, né? Temos chegado quase que no limite de possibilidade da largura que está sendo implementada nessas novas estruturas, né? Estou falando ao limite com relação às vias que estão sendo implementadas em conjunto, né? Porque eu tenho que tirar parte do viário para poder colocar para implementar a rede cicloviária. Nesse caso aqui específico, posterior a isso, nós vamos colocar o gradil também, né? O que está faltando dessa obra aqui? A concretagem deve acabar essa semana, com certeza, deve acabar nesse final de semana, e toda a parte de concreto concluída. Depois, essas luminárias, nós estamos conversando com a Ilume, então, primeiro nós vamos reforçar a base dessas luminárias, enquanto elas não forem removidas. A ideia é remover essa luminária para um dos bordos aí, para deixar livre, né, a circulação do pedestre e do ciclista. Aqui embaixo tinha, não sei se vocês lembram aqui, ó, na foto onde está pintado aqui atrás da banca de jornal, foi ampliado esse passeio, né? Esse passeio era colado na banca de jornal, então foi ampliado esse passeio para poder melhorar a questão da segurança quando ele faz a travessia na Avenida do Estado ali. O que vocês estão vendo ali é um monotrilho que está passando ali atrás, né? É um local onde o volume de veículo pesado realmente é muito alto, então teve que tomar todo um cuidado para poder garantir que o ciclista faça essa transposição da Rua dos Patriotas para cá, né? Com segurança, e isso foi pensado, foi feito, está sendo feito nesse momento. Pode passar, né? Acho que o Thomas está com a mão levantada. Você quer esperar, Thomas? Você quer falar nessa... Vocês estão me ouvindo? É rapidinho, é sobre o Pacheco Chaves, Dalton. Não pode falar. Posso? Uma coisa, aproveitando ali, se puder voltar a foto da banca, bem essa foto onde vocês alargaram a calçada, ficou bem legal. Uma sugestão que eu ia fazer é isso aí, tá perfeito. Se vocês olharem a foto superior na esquerda, onde tem um táxi ali, e mostra o Pacheco Chaves na esquerda, né? Analisar se dá para esse trajetinho da Patriotas fazer uma continuação dela para entrar na estação Ipiranga ali na frente, que tem um acesso na outra esquina. Tá vendo esse prédio no lado direito da rua? Ali não sei, tem um tráfego de caminhões, não sei se dá para... não sei se dá para largar a calçada ali, teria que ver, porque eu sei que passa caminhão nesse acesso aí lateral, que eles param lá embaixo para pegar... Sempre esqueço o nome daquela avenida. Não é Kennedy, é nome de presidente também. Então, analisar se dá para conectar com a estação Ipiranga Presidente ali. Wilson. Isso, Presidente Wilson. Confundindo com a Robert Kennedy lá no Fundão da Sul. Mas aí, analisar se dá para fazer esse trechinho. É uma quadra, que é a continuação da Patriotas, que ligaria com a estação Ipiranga já. Que é uma outra opção interessante. Muito bem. Só esse detalhe, assim. Não, e até ver se ali tem um bicicletário, que pode ser realmente uma sugestão bastante significativa. Se tiver um bicicletário, fica melhor ainda essa conexão com a estação. Sem dúvida nenhuma. Vamos estudar. Claro, vamos estudar. Ela vai ser reformada, né? Quando o monotrilho chegar. Ela é bem estreita. Ela é estreita, então teria que ver exatamente como. Mas a estação vai ser reformada quando o monotrilho chegar, na teoria. Então,
vai ter bicicletários Exatamente. daqui a alguns anos. Mas é Perfeito. uma conexão que vale a pena avaliar. Só esse detalhe. Legal. Não, e deixar pensado, né? Se não for possível fazer agora, fazer quando chegar o monotrilho, com certeza. Achar uma solução como chegar nessa estação. Talvez até, se for o caso, ampliar esse passeio, né? Para poder garantir que vá até a estação mesmo, com segurança. Bom, tá bom, pode passar, amigo. Bom, aí tá a sinalização que começou a ser pintada já, né? A horizontal. Tá ficando bem legal mesmo. A gente está passando lá, Era uma calçada aí. A princípio a gente tinha pensado em colocar esta ciclo pelo canteiro central. E nós estamos lá fazer uma vistoria com a CT, com a parte o grupo de semafóricos da CT. Eles terminaram fazendo uma proposta diferente para a gente. Então nós mudamos o projeto, que já estava pronto, já fizemos outro projeto, passamos aí para o CT, uma calçada aqui que tem 6,5 metros de largura, né? E terminou ficando bem resolvida essa questão aí da conexão com a Rua dos Patriotas. Pode passar, né? E a Salim Faramaluf, né? A Salim Faramaluf está ficando espetacular. Eu já fui lá 2 vezes, né? Vai demorar um pouquinho a terminar ainda, porque eu acho que a obra está ali embaixo do viaduto Alcântara Machado, se não me falha a memória. E vai demorar, porque realmente está fazendo aí um concreto bem legal. Tá aí, ó, Salim Faramaluf, né? Está sendo pintado. E a ideia já vai fazendo a obra, dando a cura do concreto, eu já estou pedindo para fazer a sinalização horizontal, né? Para mostrar que a gente está fazendo ali uma ciclovia, né? Nessa ciclovia, especialmente, da Salim Faramaluf, o grande desafio era fazer a ponte, né? Fazer a conexão com a ponte. Então, pode passar, me. Eu não sei se está nessa apresentação, mas estava na apresentação passada, não está nessa apresentação. Na apresentação passada, a conexão com a ponte foi uma travessia elevada, que ficou bem, eu acho que essa solução foi em conjunto, na verdade, a gente fez junto com alguns cicloativistas aí, né? E ficou bem resolvido essa conexão. Realmente era um detalhe difícil de ser resolvido, vamos colocar nessa possibilidade. Pode passar, essas são a manutenção das ciclovias, né? Aqui, ó. Eu vi lá que vocês já vistoriaram 715 quilômetros, né? E nós... Opa, vamos passar aqui. E nós continuamos nos 580, né? Que a gente fez vistoria. Com certeza, o trabalho que foi apresentado vai servir como base para a gente continuar identificando lá os problemas específicos que foram identificados naquele trabalho, e a nossa vistoria vai ser muito mais focada, né, nessa questão da solução e do planejamento das próximas vias que serão feita a manutenção. Então, está aqui. Já foi implementado 29 quilômetros, né, do contrato 2, 115 do contrato 1, ou seja, fizemos a manutenção de 144 quilômetros aqui da gente, através do nosso contrato, né? Fora esse contrato, tem o contrato do pavimento novo lá, que cada vez que é feito o pavimento, a gente ressinaliza a ciclovia. E agora está sendo feito um programa específico, né? O Fernando e o Felipe aqui estão desenvolvendo um trabalho com o objetivo de fazer um monitoramento através de um programa de manutenção. Tudo que é feito manutenção vai subir num gráfico lá no mapinha, onde as pessoas vão poder consultar o que foi feito de manutenção e os próximos passos.
E aí a gente está tentando fazer uma conexão desse trabalho com o trabalho do Flávio, para poder juntar o Flávio e do Felipe, lá, né, dos dois, para poder juntar nessa plataforma, que fique lá, tudo que vai sendo feito manutenção, eles subem em conjunto lá com o trabalho. Mas nós estamos na fase final do desenvolvimento desse trabalho. A parte da atualização desse mapa com relação às manutenções que a gente vem fazendo, a gente já resolveu aqui internamente. A questão aqui é a gente resolver como vai fazer a atualização desse mapa com tudo que é feito através do programa do asfalto, lá, que está sendo feito pela SM Sul. Pode passar, me? Aí, ó, eu não vou ler aqui, porque realmente são 140 quilômetros de rede cicloviária, pode passar, 144, né? Esse é finalizado o 1, né? E agora o contrato 2, mais 24 quilômetros que foram finalizados, acho que a semana passada. A última apresentação tinha, contrato 2, acho que tinha 12 ou 14 quilômetros, né? Acho que esse mês nós temos 10 quilômetros aqui de manutenção. Pode passar, né? Então, está aqui, né? O que está em andamento nesse contrato. Tem mais, está sendo realizado, né? Mais 4.545 metros que estão sendo feitos nesse contrato, né? E claro que com as vistorias que a gente vem fazendo, a gente vai ampliar cada vez mais esse número de vias da manutenção. Pode passar? Registro fotográfico, né? Pode ir passando, viu? A Condessa de São Joaquim, que foi implantada desse mês, pode passar. A Cruzeiro do Sul, realmente a Cruzeiro do Sul estava abandonada há muito tempo, né? Então veja aí como está ficando quando a gente requalifica, né? Aí, Cruzeiro do Sul, pode ir passando. Domingos de Moraes, que vocês vinham falando que precisava fazer a manutenção já há bastante tempo, então nós começamos a fazer a manutenção da Domingos de Moraes, e a gente vai recuperar tudo que tinha para recuperar, né? Pode passar. Tinha problema de taxão, tinha problema de horizontal, tinha vários problemas essa via aqui. A Escola Politécnica, essa também fazia muito tempo que não era feita a manutenção, e está aqui, ó, como ela está ficando realmente boa. Frederico Hermann Júnior é aquela via que liga ali Alô? na Fonseca Rodrigues, né? A Pedroso de Moraes, na verdade, ela chama Pedroso de Moraes. Oi, tudo bem? E realmente está muito legal a gente ver essa requalificação nesse nível, né, de sinalização. Pode passar? Não recebi, não. Não. Pode passar mais uma. Manuel da Nóbrega, né? Maria Luísa Americana. Essa daqui também, Maria Luísa Americana é uma estrutura enorme. Eu me lembro, posso só dar uma paradinha aí. Eu me lembro quando foi implantada, essa foi uma guerra para implantar a Maria Luísa Americana, era um dos grandes desafios na gestão, a gente implantar essa via, não foi fácil, tivemos lá realmente bastante problema para poder implantar esta via, porque tinha esse problema de capacidade viária, tinha vários problemas lá para poder implantar, tinha comerciantes e tal. Mas nós terminamos implantando e está aí já na fase de manutenção. Pode passar? Tá. Você tinha escrito na edição 31 de junho. Que está o monotrilho, né? Monotrilho é enorme, né?
E a gente vinha recebendo muitas reclamações com relação a esta ciclovia, né? Então, porque era um pavimento que ele vivia com problema, né? Porque foi colocado em cima, a época que foi implantado, foi colocado em cima de um solo, ele estava trincado o tempo inteiro, então nós resolvemos fazer ele totalmente estruturado com concreto, e aí, ó, veja aí a qualidade que está ficando da ciclovia do monotrilho. E o próximo passo desse, conversando lá com a prefeita regional, né, fazer uma área separada para o pedestre aqui também. Hoje ela está compartilhando, tal. Ela realmente é muito utilizada esse monotrilho, principalmente por as pessoas praticarem esporte aí, ao longo dessa ciclo. E a gente está conversando com a prefeita regional para poder fazer talvez uma ampliação aqui para poder garantir a separação do pedestre com o ciclista. Pode passar. Paricanindé era uma que estava também muito tempo precisando de manutenção. Tivemos várias reclamações que ela estava abandonada, tal. Está aí, está implantada, pode passar. Xavier de Toledo, né? Que é aqui na área central. Pode passar. Bom, é isso, né? De manutenção, desse mês foram essas vias que foram feitas a manutenção, e a gente segue eu diria, nessa batalha de poder garantir a manutenção permanente da rede cicloviária, e a gente vai chegar no 100% aí, como a gente pretende, né? E com certeza, o que está sendo implementado agora, com a qualidade que está sendo implementada agora, essas novas estruturas, elas vão durar muito mais, né? A gente imagina e sonha que toda a rede cicloviária esteja 100% implantada e apenas necessitando, talvez, de uma requalificação na questão da sinalização horizontal, reduzir um pouco daquilo que foi levantado, né? A qualidade do pavimento, a qualidade do concreto, a qualidade do que foi feito. Quer dizer, com essas obras, a ideia é que as obras sejam bem elaboradas e que esse pavimento, essa parte de obras, ela seja mais qualificada e que ela dure muito mais, restando apenas a manutenção da horizontal e da sinalização vertical. Bom, eu apresentou 1, 2 e o 3 aqui, né? A questão do programa entrou no programa de... Aqui, na verdade, é uma resposta que a gente está dando aqui, né? Que está no programa de Meta Silbike SP. Eu não tenho ainda nada para apresentar, porque o Fábio Kohn, né, professor que está fazendo lá o programa piloto, ele está na fase do programa piloto ainda, e a gente não tem resultado, e a ideia é que o resultado seja apresentado na fase final, né, desse trabalho que ele está fazendo do programa piloto, e eu já conversei com ele, quando esse trabalho estiver concluído, ele vai nos apresentar, para a gente saber o resultado. Então, na verdade, é só para a gente poder falar um pouquinho que o trabalho continua sendo feito, né? E está no programa de meta, sim. Ampliação da malha, na verdade, para 1.600 quilômetros, não é para 1.600, na verdade, é para 1.700 quilômetros que a gente está colocando, né? Estou aqui fazendo, eu e a Leia, que a gente vem fazendo esse trabalho já, desde que nós chegamos na secretaria, na verdade, a gente vem fazendo esse trabalho é a proposta da consolidação do planejamento da rede cicloviária, né? A gente precisa ficar claro o seguinte: no programa de metas, temos lá hoje, né, 233 quilômetros, que a ideia é chegar a 1.000 quilômetros implantado nessa gestão, mas isso não significa que não pode ser alterado, né? Lógico. Mas nesse momento o que a gente tem é isso. Mas para poder chegar no restante, eu preciso consolidar esse planejamento. O que significa consolidar esse planejamento?
significa que a gente precisa fazer uma proposta dessas conexões cicloviárias, passar por todos os estágios administrativos que a lei nos obriga. Então, fazer a proposta, passar por vocês, já tem um SEI, inclusive com esses 1.700 quilômetros que vocês podem ter acesso, se quiserem consultar, até para a gente poder... Eu não tenho o número do SEI aqui, a gente precisa passar para eles, tá? Passa no nosso e-mail lá, para a gente poder colocar o SEI, para quem quiser entrar no SEI e consultar o que está sendo proposto, né? Até para eles poderem, se eles quiserem colocar alguma proposta lá, contribuir, que eu acho que é o mais importante, eles poderem contribuir. Então, elaborar um mapa, né? Fazer esse mapa em KMZ, com as propostas, depois fazer os funcionais. Já tem lá 318 quilômetros com os funcionais, inclusive. Nós temos mais 313 agora, e a ideia é fazer os funcionais também, para consulta, né? E, posteriormente, fazer as audiências públicas. Quer dizer, consolidado com vocês, né? Com as pessoas que participam da sociedade civil organizada, que representam aí o modal ciclista, a partir do momento que tiver consolidado e com todas as participações de vocês, a ideia é fazer um trabalho, nos aprofundar nesse trabalho para poder consolidar o trabalho. Enfim, depois, finalizando ele com as audiências públicas, a ideia aqui é chegar aos 1.800 quilômetros, tá? A ideia é realmente isso. Ele está lá no Planmob, ainda está lá no Planmob, os 1.800 quilômetros, né? Que está lá anexo ao PDE. E a ideia é consolidar esses 1.800 quilômetros e deixar ele lá para qualquer momento ser pinçado e trabalhar numa concorrência pública para alguém implementar e elaborar o projeto e implantar a rede cicloviária. Bom, requalificação das ciclofaixas, requalificação de ciclofaixas e ciclovias, né? Acho que quem tem insistido bastante nessa solicitação, acho que é o Luciano, que vem falando bastante sobre isso, né? Nós começamos a fazer o TR, bom, acho que até para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? Porque é muito difícil fazer um TR como esse, né? Porque imagina que... eu vou fazer um parênteses nesse item, porque realmente tem sido cobrado por vocês constantemente, e a gente tem debruçado nesse item, mas não é fácil a gente consolidar esse item, porque imagina que é assim, eu tenho que pegar toda a rede cicloviária, nesta rede cicloviária eu tenho que verificar quais os locais que têm a possibilidade de fazer a ampliação, ou seja, ela é uma ciclofaixa que vai se transformar em ciclovia. Então, eu tenho que pegar essa ciclofaixa e traduzir isso em números. Em números eu só consigo transformar isso em números fazendo um projeto, só para vocês terem uma ideia. Pelo menos, ele não pode ser nem um funcional, tem que ser, no mínimo, um projeto básico, porque eu tenho que saber quantitativos de todos os itens que vão me levar a construir essa proposta. Então, eu tenho que saber quantos metros de concreto, quanto de ferro, quer dizer, são materiais específicos que vão fazer essa ampliação. Eu tenho que fazer, colocar lá no meu TR, por exemplo, eu tenho que escavar lá o pavimento, tirar o pavimento e colocar o concreto para ele não ficar em cima de uma base de pavimento flexível e ficar trincando o tempo inteiro, que é isso que acontece quando você põe em cima do pavimento flexível. A experiência tem demonstrado isso. Quer dizer, o que nós estamos fazendo agora é elaborando esse TR. Tem boa parte dele já, a parte conceitual e administrativa está praticamente pronta, e o que nós precisamos fazer agora, isso tá comigo agora, nesse momento, né? É definir quais as vias que serão transformadas em ciclovias. Então, até sentei hoje de manhã com
compradas aqui na secretaria, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, né? De repente, aí surgiu uma ideia de fazer uma proposta de pegar da rede cicloviária existente hoje, pegar 25 quilômetros, apenas 25 quilômetros, e fazer uma proposta em cima de 25 quilômetros, que isso termina sendo uma experiência que poderá ser seguida por qualquer secretaria posteriormente. Então, define 25 quilômetros de ciclovia, com o maior número possível, porque a ideia dessa experiência é saber quais os itens que eu tenho que utilizar numa futura planilha. Porque não é fácil, realmente não é fácil. Porque é guia, sarjeta, porque... eu vou falar 2 exemplos, só para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tiver que fazer ampliação da Avenida Rebouças, a Avenida Rebouças é uma via muito complexa, porque eu tenho aquelas gárgulas dos prédios soltando água na sarjeta. E aquela gárgula, tem prédios soltando 35 gárgulas, é um tubo de aço, assim, né? Soltando a água na sarjeta, que é o bombeamento do lençol freático dos prédios, né? Então, aquilo exige que eu faça um projeto de drenagem específica para todas essas gárgulas, para toda essa água que vai sair desses prédios, porque ali realmente tem problemas com o lençol freático, então eles têm que ficar bombeando essa água o tempo inteiro. Então, por exemplo, um exemplo seria elaborar um projeto na Rebouças para saber o custo. Na época, a gente tinha feito uma estimativa de custos, ficava quase 3 vezes a implantação de uma ciclofaixa, só para vocês terem uma ideia, para fazer a drenagem como se manda o figurino naquela região, naquela via. E aí nós decidimos fazer a ciclofaixa e não a ciclovia, que era a proposta inicial. E depois tem um segundo exemplo, por exemplo, a ideia original da Corifeu de Azevedo Marques era fazer uma ciclofaixa, não uma ciclovia, não uma ciclofaixa. E a limitação financeira que nós tínhamos na época não permitia fazer, e realmente naqueles empreendimentos a limitação financeira era muito menor que as outras. Então, eu não conseguia fazer nem toda a rede cicloviária ali da Vital Brasil e a Corifeu. Então, eu tive que decidir e fazer ciclofaixa para poder fazer a maior extensão possível, para chegar pelo menos até a Praça Elis Regina, unindo lá a Vital Brasil e a Elis Regina. Então, eu estou dando assim, sendo bem breve nessa explicação, para vocês entenderem a complexidade que é elaborar um TR, e a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo isso para poder fazer a proposta, e talvez seja um bom início mesmo, fazer uma experiência com 25 quilômetros iniciais, selecionar, e aí vocês podem participar tranquilamente dessa proposta, né? A gente selecionar o que vai ser, porque isso aí é um TR, é uma concorrência pública, né? Não é uma coisa rápida, mas é uma proposta de elaboração de projeto e construção de via, de ampliação de ciclofaixa, transformação em ciclovia, né? E que alguém tem que passar por uma licitação, alguém tem que ter um ganhador para poder fazer essa implantação. Então é isso, eu acho que até me estendi bastante nesse item. Acho que o Jorge levantou a mão, desculpa, Jorge, agora que eu vi. Oi, Dalton. Dúvida em relação a tudo isso que você está falando, desses projetos, de apresentar um projeto maior, de 1.800 quilômetros, fazer esse dos 25, eu queria ouvir datas. Quando que isso vai acontecer? Qual é o prazo qual é a meta de quando, porque vai acontecer esse ano, não vai acontecer, para a gente poder entender, se organizar. Porque assim, deixar em aberto é muito ruim para a gente, né? Falar assim, olha, vai ser esse ano até novembro, até outubro, ficar uma coisa sem data, eu fico perdido, né? A comunidade toda. Então, tá na meta deste ano aqui. Nossa, isso é uma meta interna, né? Da secretaria, consolidar os 1.800, elaborar o plano dos 1.800 quilômetros até o final do ano, né? E a ideia é que a gente possa realmente elaborar esse plano até o final do ano. Isso vai ser apresentado para a gente esse ano? Isso vai ser apresentado para vocês esse ano. A ideia é apresentar para vocês esse ano. Tá. Já, aquilo que eu falei, já tem
já temos as vias, já tem uma relação de vias, vamos colocar assim, e já temos mapas que nós fizemos, já colocamos num SEI, e já subimos esse SEI, já enviamos esse SEI para a CT, para fazer a primeira análise, né? Porque a análise da CT, ela faz lá com o planejamento e a área operacional, para a gente poder ter um retorno dessa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, a ideia é que vocês possam estar olhando esse material, né? Para a gente estar consultando juntos e estar construindo esse plano juntos. A ideia é construir juntos mesmo essa proposta e consolidar esse plano. A partir desse plano consolidado, a gente sobe ele para a audiência pública, né? Vai mudar de patamar. Então, é isso. E como vai ser feita a audiência pública, a gente está conversando ainda em que momento vai ser feito essa audiência pública. Talvez a gente faça, não sei se é possível fazer esse ano ainda, eu gostaria muito de fazer esse ano ainda, né? Esse trabalho, mas não sei se é possível, porque a gente depende, precisa consolidar esse plano internamente aqui, entre a Secretaria e a CT. Vamos conversar ainda com as subprefeituras também, porque tem, na verdade, assim, esse plano a gente tem que passar para todas as secretarias, né? Ele é um plano intersecretarial, porque é um plano muito grande, e nessas propostas podem ter outros projetos específicos que estão sendo elaborados em outra secretaria. Então, ele tem que subir para uma consulta pública mesmo, para a gente poder consolidar o plano. Então, eu não sei se é possível fazer tudo isso esse ano ainda, mas eu acho que o importante é ter os 1.800 quilômetros que nós estamos planejando aqui, para a gente poder colocar para ser consultado. Eu acho que o importante é isso, que é estruturar toda a rede através de um mapa com KMZ, deixar ele pronto para ser consultado, para qualquer um poder fazer a consulta e poder se manifestar com relação a isso. E não esquecendo, né, que este plano que a gente está fazendo é um plano diferenciado. Ele vem romper alguns paradigmas, tal, né? É um plano diferenciado mesmo. Então, ele é intersecretarial, por isso que a gente tem que consultar as outras secretarias. É um plano que fala um pouquinho, ele está em conjunto com o SM-Sub, ele está em conjunto com SP Obras, com o SMU, com SP Urbanismo, quer dizer, com a Secretaria do Verde, que tem várias vertentes dentro do plano, e a gente vai apresentar. Eu já apresentei uma vez parte desse plano, eu apresentei o conceito desse plano aqui já no nosso... aqui na Câmara Temática, mas como esse plano ainda não está totalmente consolidado, a gente vai mudar um pouquinho, estruturar melhor essa apresentação e já fazer a apresentação com as propostas específicas de cada área. Então, o que nós fizemos nesse momento já está no SEI, estamos dividindo ele por subprefeituras, né? Esse plano está subindo os mapas das subprefeituras, né? E nós estamos numa fase final aqui de colocar, desses 1.700 quilômetros, de colocar percentuais que estão sendo feitos. Por exemplo, que tinha em cada subprefeitura, lembra dessa meta que tinha lá? Que todas as subprefeituras deveriam ter, em todas as áreas das subprefeituras deveria ter uma estrutura cicloviária. Depois, a segunda meta era que a estrutura cicloviária de todas as subprefeituras estivessem interligadas, estivessem conectadas. Depois, que a periferia, o extremo da periferia estivesse ligado ao centro. Então, esse plano, ele vem um pouco seguindo, dentro da possibilidade, seguindo isso, essa diretriz maior aí, para a gente poder consolidar esse plano definitivamente. Não é fácil, é um plano muito grande, realmente é um plano muito grande. Eu sei que já foram feitos outros planos dentro da cidade de São Paulo, né? Mas a gente está fazendo um plano com o pé no chão agora, sabe? Um plano que a gente possa fazer, defender, implementar e implantar. Então, parte desse plano, por exemplo, ele é fazer isso mesmo, ampliar o passeio, já fazer uma estrutura capaz... Ela deixa de ser apenas uma rede cicloviária, ela passa a ser uma implementação, né, um projeto
de urbanismo, onde você pensa neste modal, você pensa no pedestre, você pensa na bicicleta, você pensa no patinete, você pensa até no verde meio ambiente ali, com algumas possibilidades de fazer nessa ciclovia, fazer uma implementação com determinados tipos de vegetação para poder fazer um sombreamento, quer dizer, fazer uma estrutura de verde pensada, onde não sejam árvores que venham romper calçada e tal. Quer dizer, é um plano maior mesmo, viu, Jorge? Realmente um plano maior, a proposta é fazer um plano maior. E a gente espera até poder apresentando para vocês até o final do ano, com certeza, isso que a gente está fazendo. Pode falar, Jorge. Vamos cobrar, porque assim, as intenções são legais, assim, mas eu acho que é legal a gente ter metas, prazos para dar a devolutiva para a sociedade, né? Eu queria, Dalton, sobre alguma das coisas que você falou, às vezes um pouco específicas, eu queria dizer para ti, assim, que acho que você já sabe da importância da rede cicloviária para a questão da segurança viária, que está na ordem do dia aqui na cidade. A explosão de mortes no trânsito, ela é brutal, e a gente já foi provado por dados da própria CET, né? Foi provado a experiência de São Paulo e a experiência no mundo, que a construção de rede cicloviária é essencial para a gente reduzir mortes no trânsito de todos, de pedestres, ciclistas e de motociclistas. E eu queria colocar um caso, eu fui ao Infociga, baixei os dados do Infociga e eu tenho esse trabalho, faço várias vezes, de filtrar por vias, entender o que está acontecendo. Por exemplo, a ciclofaixa da Rebouças, que é uma ciclofaixa que foi implantado, acho que já com você, foi polêmica, ela ainda é polêmica, e os motociclistas querem há muito tempo, desde sempre, o Sindimoto e tal, gostariam que ela fosse removida para ser trocada por uma motofaixa. Isso é o dia inteiro, imagina que você recebe essa demanda o dia inteiro. E eu tive o trabalho de ir no Infociga e perceber que a ciclofaixa, depois da ciclofaixa de 2020 para frente, o número de sinistros caiu. Ou seja, mesmo a ciclofaixa, que para a gente é curta, que para a gente podia ser talvez um pouquinho, ela de fato reduziu o índice de sinistralidade geral. O motoboy fala que ficou mais perigoso, mas precisa combinar isso com os dados. Os números dizem o contrário, né? Então, isso é um dado muito consolidado na cidade, que as ciclofaixas reduzem pelo menos 30% a 40%. Eu ouvi na Rebouças foi de 140 sinistros, pelo menos no Infociga, informados, para a casa de 100, 106, 107. Uma redução aí, por, sei lá, 30%, 40%, né? Ao contrário do que vai dizer um motoboy pela tua experiência pessoal. E aí a gente está vendo agora, houve agora a publicação de um dado da pesquisa da USP com a Universidade do Ceará. Está vendo que se debruçou os dados de verdade, mostrando que existem sim problemas nesta experiência da motofaixa, que ela não tem os dados tão acachapantes quanto dizem, quanto se divulga e quanto são os da ciclovia. A ciclovia é consolidada, é fato. Toda ciclovia, a pior ciclovia, ela já tem um impacto positivo, não a ciclorrota, mas as motofaixas, elas não. E os dados, eu faço esse mesmo trabalho que eu fiz na Rebouça para todo mundo que quiser ver, um motociclista que quiser ver, posso mostrar. Existem dados em várias avenidas, 23, Jacupê, Segovia, Dumont Vilares, tal, que a instalação do motofaixa, ela ainda está, vamos dizer, inconclusiva. Eu não quero entrar numa coisa, mas eu imagino que isso vai fazer parte, obviamente, das negociações aí de um plano mais longo, e isso virou prioridade. É o moto-chefe do atual grupo político, mas o fato é que eu estou aqui querendo fazer uma defesa da rede cicloviária como ela é necessária e essencial para a gente atacar o problema da segurança viária, inclusive, principalmente dos motociclistas, que precisam, na verdade, ser acalmados. Sobre lugares como você falou da Corifeu, que o fato de ter virado ciclofaixa e não ciclovia, o resultado para a gente é muito ruim, especialmente na Vital, onde o que acontece é a invasão. A gente tem passado muito perigo com motociclistas invadindo, ou seja, acaba gerando um problema também de segurança viária dos motociclistas invadindo o lugar, vamos dizer, o espaço da ciclofaixa de forma ilegal, cometendo infração.
justamente por um problema de engenharia. Se ela fosse elevada, claramente eles não iriam, né? E a gente continua esperando, obviamente, a conclusão, as conexões, né? Já estamos há um tempo querendo falar do restante aí da Corifeu, mas como é importante a gente fazer, claro, garantir o espaço, mas fazer elas com qualidade, muito mais ciclovias do que ciclofaixas, e não fazer ciclorotas. Isso é consolidado. Eu não preciso mais provar, foi provado no mundo, foi provado em São Paulo, enquanto outras teorias aí são teorias ainda. Obrigado e espero que a gente evolua nesse papo aí. Obrigado. Perfeito. Acho que a Leia levantou a mão. Leia, você quer falar? Sim, bom dia. Bom dia, Leia. Você... Ixi, tá muito ruim. Eu não Toda sei se vez vocês que é estão instalado um plantão... ouvindo? Está cortando, Oi, viu, vocês estão Leia? me ouvindo? Agora sim, agora Tá sim. cortando? É. Ah, então. Tá muito ruim, viu, Leia? Cortou totalmente, viu? Vocês estão me ouvindo? Que está Mas ela cortando um pouco, né? está cortando bastante. Você fala 2 palavras, ele encerra a sua fala. Ele corta, né? Então, É. agora melhorou? Estou procurando um lugar melhor aqui. Melhorou agora? Melhorou. Então, é o seguinte, só para complementar o que o Jorge disse, toda vez que é implantada uma ciclofaixa, e essa ciclofaixa, ela reduz as faixas adjacentes, as faixas de rolamento dos veículos, isso proporciona uma redução de acidente. Foi aquele estudo que nós fizemos, Dalton, quando você estava lá na gerência, e onde a gente comparou a Consolação com a implantação dos corredores de ônibus, a implantação dos radares e também a implantação da ciclofaixa. Onde ocorreu uma verdadeira redução de acidentes foi no momento em que teve a implantação da ciclofaixa. Então, não só a segregação proporcionou uma segurança maior para os ciclistas, né, mas também o estreitamento das faixas adjacentes, elas proporcionam uma redução da velocidade do motorista, porque o motorista com uma faixa um pouco mais estreita, ele reduz a velocidade automaticamente, porque o atrito lateral é maior, e isso tem manuais específicos, né, de estudos de engenharia de tráfego que mostram isso. Então, era só para somar a fala do Jorge. Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Leia. Dalton, Muito obrigado só mesmo. complementando. E muito bem lembrado. Ô, Dalton, eu vi um depoimento de um motoboy que a gente viu aqui eu tenho no YouTube, e ele falou assim, com a ciclovia da Rebouças, eu não gostei da ciclovia da Rebouças, porque antes eu conseguia desenrolar, e agora eu tenho que prestar mais atenção. Isso eu tenho essa coisa, ou seja, na verdade a prioridade é a alta velocidade do motoboy pelas questões do capitalismo mesmo, as pessoas precisam faturar, mas o fato da faixa estar mais reduzida, ele falou, agora eu tenho que andar com mais atenção. Ou seja, obrigou a atenção. O que para ele é muito ruim, para mim é muito bom, e os números mostraram isso. Eu espero que não aconteça situações como na Ponte do Jaguaré, que teve esse caso que está relatado, de que um dos motivos para a Ponte do Jaguaré não ter sido feita era uma discussão sobre a possibilidade de ter uma faixa azul no lugar no espaço que é da ciclofaixa. Isso aí está documentado. Espero que isso não aconteça em outros lugares, a ciclovia ser preterida em relação a um experimento que privilegia o transporte motorizado e não o transporte ativo sustentável. Obrigado. Muito obrigado. Vamos para o último. Você tem um mapinha aí, Mi? Hã? Rodrigo vai compartilhar? Rodrigo vai compartilhar? Vamos lá.
consegue ampliar aí? Pior que você não vai conseguir ver a setinha aqui, né? Bom, aqui está pedindo as estruturas da Vila Prudente, né? É claro que a gente... Eu até entendi, depois fiquei imaginando por que estava pedindo especificamente esse assunto da Vila Prudente, né? Depois, até para poder entender como apenas uma subprefeitura, alguém está pedindo. Agora eu entendi realmente por que estão pedindo. Bom, só para complementar, do lado... Pior que eu não consigo... Como eu não consigo... Como tem outra pessoa que está apresentando, eu não consigo mostrar minha setinha aqui. Mas lá no superior esquerdo, atravessando ali a Pacheco Chaves. Então, essa Pacheco Chaves aqui é aquele rosa mais clarinho lá na Pacheco Chaves. Então, a Pacheco Chaves ela vai ligar com a Coelho Neto, e aí tem uma estrutura em verde aqui, ó, se vocês ligando na Luiz Inácio de Anhanha Melo. Então, eu acho que eu entendi por que estão pedindo isso aqui, porque tem todo o restante aqui, Vila Zelina, Avenida, né? Avenida Zelina sendo proposta, a conexão com a Luiz Inácio, com a Avenida do Estado, está sendo proposta aqui, essas conexões, e faltou esse verdinho aqui, que é a conexão com a Luiz Inácio de Anhanha Melo. Então, nós vamos propor, tá? Só para complementar para vocês, nós vamos propor isso toda essa parte em rosa aqui, ela está no programa da PPP, né, que a gente implementou, então esses projetos estão saindo, inclusive esse trecho da Pacheco Chaves e da Coelho Neto, no mapinha vocês estão vendo aqui como Rua Amparo, continuação, está escrito Dianópolis, né, em cima da rua, que é Coelho Neto, e continuação é Amparo, e depois a continuação é Vila Zelina ali. Então, acho que o Jean está querendo falar. Ah, foi o Jean que pediu essa pauta, né, Jean? Pode falar, Jean. Oi, Dalton, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo. Olha, não fui eu que solicitei essa pauta em específico, mas esse trecho que você está apontando, ele já existe, e a gente já chegou a conversar sobre isso. Ele só não está conectado no trecho a leste do terminal da Vila Prudente em função do terminal, né? Esse trecho que você está apontando, ele está a oeste, e o trecho que vai até São Mateus, ele está a leste. Você se recorda? Sim. Então, o que falta aí, na verdade, é fazer a conexão, a compatibilização dos dois trechos. Beleza? Não, perfeito. Nessa proposta que nós estamos colocando pela PPP, nós vamos fazer toda essa conexão, viu, Jean? A proposta, nós estamos fazendo aí um novo convênio entre a SMT e a Coab, nós estamos fazendo um novo convênio e nós vamos propor todo esse texto, fazer toda essa conexão. A verdade é isso, eu trouxe um mapinha mesmo para a gente poder mostrar que o que está sendo solicitado vai ser atendido, tá? Então, a Luiz Inácio vai chegar direto, conectado com a Coelho Neto, subindo até a Pacheco Chaves e vai atravessar a Pacheco Chaves para pegar a Rua dos Patriotas lá na frente. Então, essa conexão vai existir. Então, tem aí a Avenida Zelina também, que vai ser implementada. Tem a José dos Reis, que está sendo implantado agora. José dos Reis já está sendo implantado agora também. Então, esta região realmente ela vai estar bem, vamos dizer, bem atendida no modal bicicleta.
E ainda está na proposta aí o viaduto Grande de São Paulo, que é a parte de baixo aqui, do viaduto do Pacheco Chaves, né? Embaixo é o viaduto Grande de São Paulo, que vai conectar também do lado de cá. Então, a ideia de conexão do trecho leste com o trecho oeste vai ser totalmente conectado, tanto pelo Pacheco Chaves como o Grande de São Paulo. É isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida com relação a isso. Eu trouxe o mapa só para poder mostrar mesmo que esse rosa é o que está sendo implementado agora e já tem previsão de implementação dessa nova estrutura aí através da PPP. Eu não sei se faltou algum dos assuntos aqui da nossa ata, acho que não. Acho que complementar só que na atualização, dos 160 quilômetros da rede ferroviária, o termo de referência teve uma nova alteração, né, após a consulta informal lá ao gabinete, e foi orientada adequadamente, quer dizer, nós estamos em consulta com o termo atualizado, que está sendo ratificado constantemente, até poder subir para a audiência para fazer a licitação. Na verdade, é isso. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Depois tinha uma solicitação de pauta também, que é a apresentação da passarela Panorama, e o nosso convidado, ele não tinha agenda, né? Então, nós já deixamos pautado para o dia 2/9, que é a nossa próxima reunião, já está pautado com ele, né? Ele apresentou lá no CMTT a proposta, e como pediram novamente aqui, apresentar na Câmara Temática, que realmente eu acho justo, né, que é a Câmara Temática, ele vai apresentar novamente no dia 2/9 aqui para a gente o projeto. Bom, gente, é isso, né? Eu queria agradecer a todos aí pela participação mais uma vez, né? Agradecer novamente, não sei se o Flávio e o Felipe estão aqui ainda, pelo excelente trabalho que eles desenvolveram lá, e sim, muitos frutos daquele trabalho, e em cima desse trabalho a gente vai fazer um programa de manutenção da rede cicloviária da cidade de São Paulo. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, mais uma vez, pela participação, e um bom dia. Está encerrada a nossa reunião. Obrigado. Obrigado. Tchau, pessoal. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos.